Olá, alunos! Tudo bom? Então, nós daremos continuidade aí aos nossos estudos, falando agora sobre sistema nervoso. Falamos já sobre sistema digestório, respiratório, circulatório, sangue, sistema urinário e agora falaremos sobre o sistema nervoso. Bom, qual é a função do sistema nervoso? É captar, interpretar e responder mensagens e estímulos internos e externos, formando uma enorme rede de comunicação. O sistema nervoso ele vai comandar tudo que todo o seu corpo, todas as funções, ele vai estar comandando todos os outros sistemas. E vai estar também pegando estímulos do ambiente e interpretando. Então, quando você vê uma imagem, por exemplo, quem vai estar memorizando aquela imagem, quem vai estar interpretando aquela imagem é o sistema nervoso, tá bom? Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Está aqui representado em vermelho. O encéfalo está ali protegido pelo crânio e a medula espinhal está protegido pela nossa coluna vertebral. E temos também o sistema nervoso periférico que vai irradiar do nosso sistema nervoso central. Ele é formado por nervos, gânglios e por terminações nervosas. Aqui a gente tem a função de cada um, inclusive aqui ó, tem o desenhozinho do sistema nervoso periférico irradiando do central, formando uma grande rede onde tudo é interconectado, tá? Inclusive, vamos supor que uma pessoa sofra um acidente e ela frature aqui uma parte da medula e rompa aqui esse ligamentozinho. Bom, ela vai ficar, né, sem a movimentação dali para baixo, porque a comunicação ela foi cortada. Então aqui a gente tem as funções de cada um. O sistema nervoso central, que compreende aqui o nosso encéfalo e a medula espinhal, é responsável por receber e processar informações. Possui a função de decisão e de controle. E o sistema nervoso periférico já vai ser responsável por transmitir as informações que são enviadas pelos órgãos dos sentidos. Vocês lembram dos órgãos de sentidos? A gente tem aí alguns sentidos que são o quê? Que é a visão, olfato, paladar, tato. Então, os nossos 5 sentidos, eles são dotados de nervos que captam informações e mandam para o nosso sistema periférico e do periférico vai para o sistema nervoso central. Ele também envia informações do sistema nervoso central para os órgãos que vão responder aos estímulos. Então, quando você pensa assim, eu vou pular, né? Quem é que vai estar levando essa informação para os músculos? Vai ser o sistema nervoso periférico. A informação vai ser processada aqui, vai ser mandada para o nosso sistema nervoso periférico até chegar nos nossos nervos que vão comandar aí o movimento, né? Que é de você pular. O sistema nervoso periférico se comunica com os outros sistemas. Então a gente vê que são eles, né, que vão estar interligando todos os nossos sistemas do corpo. Aqui a gente tem a nossa principal célula do sistema nervoso, que é o neurônio. O neurônio, ele tem esse formato, ele é bonitinho, né? Ele tem aqui o corpo celular e o axônio, que é esse prolongamento. Aqui é o corpo celular, axônio. Aqui a gente tem aqui essas ramificações que derivam ali do corpo celular. Essas ramificações são chamadas de dendrito. Aqui a gente tem a bainha de mielina, que são esses negocinhos aqui roxinhos que vão estar revestindo o axônio. A função dela é aumentar a velocidade do estímulo. Então, o impulso nervoso ele vai ser propagado do corpo celular para o axônio. E aqui vai ter outro neurônio. Então, vai ser propagado nessa direção aqui, tá?
E essa bainha de mielina, ela vai estar revestindo esse axônio e a função dela é aumentar a velocidade desse estímulo. E aqui, né, a gente tem o núcleo da nossa célula. A gente vai falar mais sobre as organelas celulares, mas quem está aqui desde o ano passado no curso já viu ela. E ela é a maior organela que a gente tem na nossa célula. Então, ela é responsável pela divisão celular. Ela está aqui, tá? Bom, qual é a função do neurônio? É responsável por conduzir, receber e transmitir impulsos nervosos através do corpo. Aqui a gente tem a sinapse. O que é a sinapse? Sinapse é um espaçozinho que tem entre um neurônio e outro. Quando a gente estava aqui nesse slide, eu falei com vocês o quê? Que aqui a gente vai ter a propagação do impulso nervoso e aqui embaixo vai ter outro neurônio. Pois é, tem um espaçozinho entre um neurônio e outro. Opa, aqui ó, tem um espaçozinho que a gente chama de sinapse. Na sinapse vai ser o local que vai acontecer o contato entre os neurônios, onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra. Então vai acontecer o impulso aqui. Só que tem um espaçozinho entre um neurônio e outro. E esse espaço chamado de sinapse, né? Então, eles não têm contato entre eles. Como é que acontece a condução do impulso nervoso? A condução do impulso nervoso vai se dar por neurotransmissores, que são substâncias químicas, que vai estar fazendo aí a passagem, tá? Do impulso nervoso de um neurônio para outro. Mas essa propagação, ela também pode se dar por impulsos elétricos. Então, o impulso nervoso que se dá por neurotransmissores, ele é mais lento. E agora, o impulso nervoso que se dá por impulsos elétricos, ele é mais rápido. A gente vai ver que a gente vai ter situações em que é necessário que o impulso nervoso ele aconteça bem rápido, questão de sobrevivência até. Então, por isso a gente tem aí os dois tipos de impulsos nervosos. Bom, falando mais, detalhando mais o sistema nervoso central. A gente tem aqui a figura do encéfalo, tá? Daquela região ali que é protegida pelo crânio. Ele é formado pelo cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. Aqui tem a foto do nosso cérebro com as suas partes, tá? Então aqui, ó, a gente tem lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal e lobo frontal. Tudo isso aqui constitui o nosso cérebro. Aqui embaixo, como se fosse a mochilinha, é o cerebelo. Aqui é a ponte e aqui é o bulbo, tá? Já tá já na parte já final do nosso encéfalo. Bom, falando mais do cérebro. Você já tem uma ideia de qual é a função do cérebro, né? O cérebro, ele é o órgão aí que é responsável pela memorização, pelo nosso raciocínio, pelas nossas emoções também. Então, o cérebro, ele é aí um órgão importantíssimo, não só no controle aí das funções do corpo, mas também, né, porque armazena quem nós somos, eu acho. Então, é responsável pelos nossos atos voluntários. Você quer ir lá beber água. Quem é que vai processar isso? Vai ser o cérebro. Ah, eu quero comer algo. Quem é que vai processar isso? É o cérebro, tá? Então, o cérebro, ele processa aí os nossos átomos, nossos átomos, as nossas vontades, tá? É responsável pela nossa inteligência, como eu já falei com vocês, inteligência, raciocínio, memória, linguagem, criatividade e emoções. É formado por dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O hemisfério direito é responsável pela movimentação do lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do cérebro é responsável pela movimentação do lado direito, tá? Então é oposto. É o maior órgão do encéfalo, o nosso cérebro. Dá para ver aqui claramente pelo desenho.
Cerebelo e bulbo. Função do cerebelo, responsável pelo equilíbrio, pelos movimentos e pelo tônus muscular também. Então, o cerebelo que é responsável aí pela movimentação do nosso corpo, tá? Pelo equilíbrio também. Conseguimos ficar em pé graças ao nosso cerebelo. Bulbo, responsável por funções automáticas. Então, sabe todas aquelas funções que você não controla? Como, por exemplo, a respiração, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, como, por exemplo, os nossos movimentos peristálticos que o intestino faz. Vimos já alguns desses movimentos nas outras aulas. Então, a gente viu, por exemplo, que o nosso intestino ele faz movimentos peristálticos para estar empurrando o alimento aí ao longo do nosso tubo digestivo, né, do intestino. Então, os movimentos peristálticos que o nosso tubo digestivo, de forma geral, faz, quem controla é o bulbo, tá? A gente não precisa se preocupar com isso. A movimentação do nosso estômago, a gente não se preocupa com ele. Então, a gente faz tudo isso de forma involuntária. Batimento cardíaco, a gente também não se preocupa com isso, né? Imagina, a gente não consegue falar para o coração parar de bater, porque é um movimento involuntário. Bom, outro movimento involuntário que a gente viu também é a respiração, a gente até falou em sala. Imagina, uma criança ela consegue fazer birra, falar assim, eu vou me matar parando de respirar? Não, isso é impossível. Ela não consegue parar de respirar. Por quê? Porque quando o sangue ficar cheio de gás carbônico, involuntariamente o corpo puxa o ar, né? Então ela vai conseguir prender a respiração sim, mas por um pequeno intervalo de tempo. Depois o nosso corpo involuntariamente puxa o ar quando a concentração de gás carbônico no plasma sanguíneo é muito grande, tá? Agora falando aqui da medula espinhal. Medula espinhal vai ser o prolongamento do encéfalo. Ela é protegida pela nossa medula. Desculpa, tá errado aqui o slide. Ela é protegida pela nossa coluna vertebral, tá? Risca aqui, ó, coloca coluna vertebral, tá? E ela coordena os reflexos. Como assim? Bom, questão de sobrevivência também, tá? Os reflexos, eles são movimentos mais rápidos, que não vai estar passando pela aprovação do cérebro. Como assim? Vamos lá. Você vai lá, chega perto do fogão e encosta a mão numa panela quente. O que vai acontecer? De imediato você tira a mão. Sem pensar, você tira a mão. Por quê? Porque isso é um reflexo, tá? É feito aí pela nossa medula espinhal. Não chega aí pro cérebro e a gente pensa, nossa, está quente, vou tirar a mão. Imagina, né? Sua mão vai ficar toda queimada até lá. Então, não passa pelo cérebro, tá? Não vai até o cérebro, é processado para depois acontecer a movimentação. Não, a medula espinhal ela faz isso na forma de reflexo, de forma instantânea. Outro exemplo, você coloca a mão sem querer num cacto. No que dói, você já tira a mão imediatamente, tá? Isso daí é um reflexo. E a gente pode daí citar vários outros, né? Sei lá, você tá atravessando a rua, de repente você dá de cara com o carro, imediatamente você corre, né? Você dá você pula para trás. Isso aí é um reflexo. Então é questão até de sobrevivência os reflexos. Aqui, gente, meninge. Meninge são membranas que envolvem e protegem o sistema nervoso central. Temos 3 meninges, a pia mater, aracnoide e dura mater. A dura mater é aquela que já está em contato com o nosso osso do crânio, então ela é mais dura, ela é mais rígida. A pia mater ela é mais próxima, mais rente ali ao nosso cérebro, ao nosso encéfalo, e a aracnoide é intermediária, tá? Bom, vocês já ouviram falar na doença chamada meningite, né? Acredito, em algum momento da vida de vocês. A meningite, ela é a inflamação ali das meninges. Já falei com vocês em sala que tudo que termina aqui com it é inflamação de alguma coisa. Meningite, inflamação das meninges. Em geral, ela é causada
por uma bactéria, tá? Mas pode ter outras causas também. Então, em geral, essa inflamação é ocasionada por uma bactéria. Tem vacina, tá? Então, estando vacinado, a gente, pelo menos aí, contra essa bactéria, a gente tá imunizado, tá? Mas pode também gerar por outros processos. Então, vamos supor que você pegue uma gripe aí muito forte, tá? Após uma gripe, pode originar sim, tá? Uma meningite se não for tratado. Ou então, vamos supor que você tem uma sinusite muito forte, daí inflama as nossas cavidades que a gente tem aqui na face. Se essa sinusite ela não for tratada, ela pode, né, tá levando à inflamação da meninge, porque é próximo, né? Então, assim, em geral, né, na maior parte dos casos, a meningite ela é causada por uma bactéria, mas pode ser causado também por outras razões, tá? A inflamação aí das meninges. Tem até um teste que o médico faz para saber se a criança está com meningite ou não, que é encostar o queixo aqui nessa região. Por quê? Quem está com meningite não consegue fazer esse movimento, não consegue encostar o queixo aqui, tá? Porque tá tudo inflamado, então não consegue fazer essa movimentação. Então, dali ele já sabe que, né, a pessoa ela está com meningite. Sistema nervoso periférico agora. Sistema nervoso periférico, a gente falamos aqui deles, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é o sistema nervoso central, que a gente já falou, tá? Que é o encéfalo e a medula espinhal. Aqui em azul, tá? É o sistema nervoso periférico. A gente vai falar deles agora. Pois bem, o sistema nervoso periférico, ele é dividido em somático e autônomo. O sistema nervoso somático é responsável por ações voluntárias, ou seja, aquilo que eu quero fazer, tá? Estão ligados à musculatura esquelética. Então, por exemplo, você vai correr. Aí eu penso, eu quero correr, né? Então é algo que eu quero fazer, é algo que eu faço conscientemente, é algo que eu faço voluntariamente. Então quem controla isso vai ser o sistema nervoso somático, vai estar ligado aí aos nossos músculos. Então eu vou falar assim, ah não, eu quero levantar a mão, eu levanto a mão, tá? Então quem foi que controlou essa movimentação? Foi o sistema nervoso somático. Ele está ligado ao nosso sistema nervoso central, tá? E aos músculos. Então, daí eu consigo fazer a movimentação. Agora, o sistema nervoso autônomo, ele já vai realizar a integração dos sistemas corporais e vai ser responsável pelas ações involuntárias. O que são ações involuntárias? São ações que não controlo. Já falamos alguns exemplos, né? Respiração, batimentos cardíacos, movimentos peristálticos e entre outros. Sistema nervoso autônomo. Ele vai ser dividido ainda, o sistema nervoso autônomo, aquele que eu não controlo, ele é dividido ainda em simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, aliás, esses dois sistemas, eles são antagônicos entre si, eles têm funções antagônicas, tá? Coloquei aqui um exemplo. Então, eu tenho um sistema nervoso simpático, ele permite que o organismo reaja de modo rápido a situações de estresse e de medo. Por exemplo, ele vai acelerar o número de batimentos cardíacos. O sistema nervoso parasimpático, ele já vai fazer o contrário, ele já vai diminuir o número de batimentos cardíacos, ele vai regular o sistema simpático. Então, por exemplo, vamos supor que você foi lá para Tinguá, tá? E viu uma onça. Tá. Quando tu olha o bicho, qual é a primeira reação que teu corpo vai ter, né? Vai acelerar os batimentos cardíacos, né? Quem foi que fez isso? O sistema nervoso simpático. Então, dali o sistema nervoso simpático, ele vai acelerando a quantidade de batimentos cardíacos, vai estar aumentando a sua pressão arterial, vai estar também aumentando a quantidade de glicose no sangue,
Que é para quê? Para produzir, para essas células produzirem mais energia, tá? Tudo isso preparando você para correr da onça, tá? Então, o sistema nervoso simpático, ele vai estar fazendo aí esses comandos, tá? Em contrapartida, o parasimpático, ele já vai fazer o contrário, tá? Já vai regular isso aí, já vai diminuir os batimentos cardíacos. Então, quando a onça passar, né, você já tá seguro, o que vai acontecer? O parasimpático ele vai entrar em ação e vai fazer o efeito contrário, vai diminuir pressão arterial, vai diminuir batimentos cardíacos, tá? Um outro exemplo, né? Tu viu o crush? O que vai acontecer? Sistema nervoso simpático vai aumentar lá o número de batimentos cardíacos, tá? Dali ele foi embora, né? Enfim. Aí o sistema nervoso parasimpático já vai fazer o efeito contrário, tá? Então, um regula o outro. Isso aqui, né, são coisas que a gente não controla, tá? Então, faz parte do sistema nervoso autônomo. Tipos de nervos. A gente tem alguns tipos de nervos que, né, se diferenciam entre si. A gente vai falar um pouquinho, vai voltar um pouquinho quando a gente está falando sobre órgãos dos sentidos, por exemplo. Quando a gente vai falando sobre sistema locomotor, a gente vai falar um pouquinho sobre esses nervos. Então, o que é nervo? Nervo é uma reunião de várias fibras nervosas que podem ser formados de axônios ou de dendritos. E podem ser. O que é axônio? Axônio é o prolongamento do neurônio, lembra? E o que é dendrito? Dendrito tem aqui o corpo celular, aí tem uns negocinhos, umas ramificações, né? Aquelas ramificações são os dendritos, tá bom? Bom, os nervos sensitivos. Sensitivos lembra sentidos, né? Pois bem, são aqueles que levam informações da periferia do corpo para o sistema nervoso central, cujas fibras apenas transmitem sensações levando ao encéfalo ou à medula. São os nervos que estão ligados aos seus sentidos. Está ligado à visão, ao olfato, ao paladar, à audição e ao tato, aos nossos 5 sentidos. Então, os nervos sensitivos estão ligados aos nossos órgãos do sentido, tá? Os motores, motor já lembra movimento. São aqueles que transmitem respostas do sistema central a um órgão capaz de realizar a ação. Então, ele já vai estar desempenhando esta outra função. E nervo misto já tem as duas coisas. Ele vai ter fibra tanto sensitiva como fibra motora. É o caso dos nervos espinais, que possuem raiz sensitiva e motora. Por fim, para terminar a nossa aula, eu acho que esse é o último slide, vamos falar, sim, é o último slide, vamos falar sobre ato reflexo. O que é ato reflexo? A gente já falou sobre isso nos outros slides, só não deu esse nome. Ato reflexo são respostas involuntárias comandadas pelo sistema nervoso a determinados estímulos recebidos pelo organismo. Exemplo, salivação quando vê algum alimento. Isso aí é chamado de ato reflexo, tá? Então a gente tem aqui o órgão efetuador, que é um músculo, tá? Tá ligado aqui a um nervo sensitivo, aí leva lá para a medula espinhal e o nervo motor ele vem com a ação, tá? Então, por exemplo, a gente tem a salivação, quando a gente vê algum alimento, que a gente tá com fome, aí vê um alimento gostoso que a gente gosta, dali imediatamente a boca começa a salivar. Ou então a gente só sente o cheiro, né? Quando sente o cheiro, a nossa boca começa a salivar. A salivação é um ato reflexo, é um exemplo de ato reflexo. Espirrar, flexionar o joelho quando leva uma pancada. Vocês já viram essa movimentação? É porque não dá pra me mostrar aqui, né, gente? Enfim, mas você imagina, tem aqui o joelho, né? Quando a gente bate numa região aqui do joelho, que fica embaixo da rótula, o que acontece? A perna levanta. Vocês já viram essa movimentação? Não é da época de vocês, mas eu acho que vocês assistiram Chapolin, né? Chapolin tem um episódio que o médico ele faz isso, né? Ele bate no joelho do paciente e leva, né? Leva a perna. Pois bem,
Aquilo ali, tá? É um ato reflexo também. Podemos dizer também que aqueles exemplos que a gente deu no início da aula, que foi encostar a mão numa panela quente, imediatamente você tira, aquilo ali é um ato reflexo também, aquilo ali também é uma resposta involuntária, tá? Que mais, né? Tirar a mão quando a gente encosta em um espinho de um cacto, né? A gente sente doer, a gente imediatamente tira a mão, ou não espera ali o cérebro processar, aquilo ali é dado involuntariamente. Pois bem, aquilo ali também, tá? É um ato reflexo. A gente falou de outro exemplo também, né, do carro, né? Se você tomar qualquer, enfim, qualquer movimento qualquer resposta involuntária, qualquer movimento que a gente realizou involuntariamente é um ato reflexo, tá ok? Pois bem, gente, é só isso. Bons estudos. Nos vemos em breve, tá bom? Beijos, estudem!